Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Olá, bom dia! Mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Hoje, sexta-feira, final de semana chegando e vamos lá aprender mais um pouquinho do Evangelho de João. Hoje a gente vai ler a partir do versículo 7 até o 14. Se você puder, pegar aí sua caneta, seu caderninho, vamos anotar? E também, se quiser acompanhar comigo, eu vou estar lendo na NAA. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. Uau! E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: "Venham comer." Nenhum dos discípulos ousava perguntar: "Quem é você?", porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Até aqui. João reconhece Jesus, né? Quem que iria reconhecer Jesus, né? Aquele que Jesus amava. João, o discípulo que Jesus amava. Ele diz a Pedro: "É o Senhor, Pedro." Então Pedro corre, se veste, pois estava despido, e pulou no mar. Pedro estava totalmente envergonhado do que havia feito. Eu penso que a vontade dele era sair dali correndo. Ao meu ver, né, gente, uma opinião minha, que eu acho que essa roupa aqui, que ele estava assim, também queria dizer, né, que ele estava com muita vergonha. Ele não sabia mais o que fazer. Sabe quando às vezes a gente está assim, sem saber o que fazer? Mas fique tranquilo. Senhor Jesus veio ao teu encontro e Ele ainda conta com você. Os outros foram puxando o barquinho com a rede cheia de peixes. A palavra fala que eram 153 grandes peixes. Uau! Ela estava abarrotada e eles estavam bem pertinho da praia, então os outros puxaram o barquinho. Chegando mais perto, viram que tinha uma fogueira e nela havia pão e peixe assando. Vocês lembram que a gente aprendeu lá no versículo 18 de João, quando Pedro negou Jesus, aonde que ele foi? Vocês lembram que ele foi se esquentar numa fogueira, até que chegou lá a serva e perguntou se ele caminhava com Jesus. Lá quando ele negou Jesus, vocês lembram que ele foi se esquentar numa fogueira que não era para ele estar? Uma fogueira rodeada de soldados romanos, de pessoas que não amavam o Senhor. Uau! E Jesus colocou aquela fogueira ali para lembrar Pedro. Jesus sempre vai trazer luz, gente. Ele nos perdoa sim, mas Ele sempre vai trazer à luz o nosso erro, o nosso pecado, para que a gente possa ser curado, para que a gente possa ir e não pecar mais. Jesus sabe de tudo. Pedro, olhando para aquela fogueira, na hora que ele chegou perto, eu penso que ele pensou assim: meu Deus, e agora? Ele sabe de tudo, Ele me conhece por dentro e por fora, Ele sabe onde eu estava, Ele sabe o que eu fiz. Talvez a culpa estivesse corroendo a alma de Pedro por dentro, assim como de repente está a sua alma nesta manhã. Mas Jesus está dizendo assim: não, filho, eu não vim aqui para te maltratar, para te fazer mal, é só para trazer tudo à luz, para que você possa ser curado. Porque naquele momento ali, a graça invadiu aquele lugar. Mesmo diante do erro de Pedro, de todas aquelas acusações, o diabo devia estar acusando a mente dele, porque ele tinha errado. A fogueira era como se Jesus dissesse assim: eu sei de tudo, meu filho, mas vim aqui para esclarecer com você, vamos acertar os pontos. Eu quero te reposicionar nesta manhã. Eu não quero mais que você ande no erro. Eu não quero mais que você retroceda, que você fique olhando para trás, remoendo o seu passado, os seus erros, o que você fez que não me agradou. Eu quero que você permaneça em mim. Eu quero que você saia deste lugar com clareza, sabendo que errou, sim,
mas que há uma chance, porque eu te perdoo. Mesmo que Pedro merecesse ter sido cortado fora, não ser mais discípulo, a graça de Jesus o encontra naquele dia e perdoa. E é assim conosco nesta manhã. Jesus mostra a verdade com aquela cena. O erro de Pedro foi exposto, sim, mas para que houvesse cura e para que ele pudesse prosseguir no chamado de uma maneira verdadeira, de uma maneira transparente. Jesus não opera onde tem sujeira, onde tem coisas escondidas. Por isso que Jesus trouxe tudo à tona. Jesus nos chama para a verdade. Ele não permitirá que a gente permaneça no erro. Ele quer nos usar, Ele quer que caminhemos com Ele, mas em cima da verdade e da sua graça. A graça e a verdade do Senhor nos encontram nessa manhã, elas caminham juntas, não tem como separar. Não tem como. As duas caminham juntas. Talvez você esteja aí pensando, mas eu não mereço isso. E nós não merecemos mesmo, gente. Não é por merecimento, não tem nada que nós façamos ou deixamos de fazer que vai fazer com que o Senhor nos ame mais. É bem o contrário isso. Só que a graça extravagante do Pai nos encontra nesta manhã como encontrou Pedro naquele dia. A fogueira traz de repente à tona os teus erros, os teus pecados que estavam lá escondidos, que você não queria que ninguém visse. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ele traz a luz para te lembrar que Ele ainda conta com você. Ele ainda contava com Pedro e Ele ainda conta conosco. Mesmo Pedro tendo negado Jesus, Ele fez de Pedro um pescador de homens. Pedro tinha um chamado, Pedro era líder. E mesmo ele errando, ele se transforma. A partir do posicionamento dele, ele deixa Jesus transformar a vida dele. Ele permite que a verdade de Jesus o limpe, que a clareza o posicione. E ele começa ali uma nova história. Quem foi Pedro, gente? Não desanime, se lance aos pés dele. Não se engane mais. Ele sabe o que você fez, mas também ele já te perdoou. Agora levante-se. Levante-se de onde você caiu e corra para os braços do Pai. Traga os peixinhos que você pescou, sente à mesa com Ele, tenha relacionamento, compartilhe sua vida. Ele sabe de tudo, mas Ele quer te ouvir. Está tudo aqui agora. Ele fez uma fogueira preparada e disse assim, traz os teus peixinhos, filho. Traz os teus peixinhos, filha. Vamos compartilhar. O que você tem para me dizer hoje? Eu tenho tantas coisas que eu quero que você faça, mas eu quero que você sente comigo. Sente nessa fogueira hoje de perdão e misericórdia e cumpra o teu chamado nessa terra. Cumpra. Eu tenho um propósito muito lindo para você, mas eu preciso que você se posicione e deixe que eu te transforme todos os dias. Deixe que o Senhor todos os dias lave os teus pés. Deixe que o Senhor todos os dias arranque as suas sujeiras. E assim, você correrá a carreira e cumprirá o propósito que o Pai tem para a tua vida. E coisas extraordinárias, maiores do que aquelas que Ele fez, é uma promessa, nós faremos. Amém? Deus abençoe vocês, que o final de semana seja repleto da presença do Pai e que essa palavra de Pedro seja uma verdade na tua vida. Que você não ande mais por aí se acusando ou remoendo seu passado, seu pecado. Lembre-se, Jesus só trouxe a luz porque Ele quer te curar. Ele quer o chamado dele cumprido na tua vida. Mas para isso, as verdades dele tinham que entrar na sua vida. E você precisava ser curado. Por isso a exposição. Por isso ele trouxe para fora os seus erros. Para que você possa ser curado. Deus te abençoe.